oração militante, que foi começado no segmento anterior. Já comentamos sobre a armadura de Deus e vimos que cada parte desta armadura de Deus pode ser considerada como tendo um contributo específico para a oração. Também vimos que as expressões, toda a oração e toda a ocasião, conforme nós lemos em Efésios 6:18, que, dado o seu contexto, que refletem formas de oração feitas em face às ocasiões ou situações em que o soldado de Jesus se encontrar, circunstâncias que ele possa enfrentar, talvez mais difíceis ou mais confusas. O Espírito Santo ajuda-nos na oração e cada peça referida como a armadura de Deus, ou fazendo parte da armadura de Deus, há um contributo, há algo que nos ajuda a concentrar nessa necessidade que enfrentamos e poder orar conforme a sabedoria que vem a nós pela palavra de Deus. Para ouvir mais sobre isto, volte a ouvir o segmento anterior, onde falamos em mais detalhe sobre estas coisas. Neste segmento, vamos refletir sobre a natureza das súplicas e sobre o que significa orar no Espírito. Por que será que o apóstolo Paulo, num só versículo, deu tanta ênfase à oração ao referir facetas diferentes desta prática tão importante? Neste segmento vamos ver apenas 2 aspectos e no próximo continuaremos a considerar este assunto importante. As expressões súplicas e orar no Espírito estão relacionadas e cada uma transmite um ensino muito específico e também muito relevante ao discípulo que prevalece na sua milícia. No sentido de literatura bíblica, quando um ponto é referido usando várias expressões semelhantes, ou que estejam ligadas no seu significado, ou porque são palavras repetidas, é porque o escritor sagrado queria dar mais ênfase ao assunto. Qual é então o significado das diretivas expressas como súplicas e orando no Espírito para o soldado de Jesus? O que é que isto significa para aquele que é militante pela causa de Jesus? É o que nós iremos ver a seguir. Primeiro, vejamos a razão das súplicas. Comecemos com a leitura de Efésios 6:18, que diz: mediante toda a oração e súplica, orando em toda a ocasião no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como disse no segmento anterior, esta é uma tradução literal feita diretamente do texto grego. Como lemos em Efésios 6:18, o apóstolo Paulo diz que devemos apresentar as nossas súplicas enquanto oramos. Esta palavra súplica no texto grego implica que há algo que falta ou que há uma necessidade. A súplica expressa uma necessidade pela qual a pessoa se sente pressionada e que, por isso, eleva essa necessidade diante de Deus. Os antigos gregos definiam a súplica como sendo um pedido urgente e ao qual estavam ligados. A palavra súplica sugere que o pedido específico deve ser apresentado como se fosse assunto pessoal e que é apresentado com um sentir e com seriedade. Um dos sentidos da palavra súplica no contexto de Efésios 6:18 é que esta palavra é como uma petição que o soldado deseja que seja respondida prontamente. Como já vimos na reflexão anterior, o soldado tem uma causa em que está envolvido. Posto isso, como soldado, ele ou ela faz o relato da sua batalha àquele que o alistou. Como pessoa que tem uma missão dada pelo Senhor Jesus, o soldado faz parte do plano de Deus. Como discípulos do Senhor, dizemos muita vez que a batalha é do Senhor. Este é um lado da verdade.
O outro lado é que os discípulos do Senhor também fazem parte deste mesmo investimento. Por isso, o soldado é a pessoa que investe a sua vontade, os seus sentimentos, o seu conhecimento e a sua força no cumprimento da sua missão. O soldado, compreendendo a natureza do seu empenho, vem mediante as suas súplicas e com um sentido de responsabilidade e ao mesmo tempo com um sentido de liberdade diante de Deus. Os assuntos são expostos diante do Senhor e estando ciente da provisão que já lhe é dada, mediante a virtude expressa por cada peça da armadura de Deus. Como já referi no segmento anterior, cada peça da armadura de Deus é uma metáfora e representa uma verdade bíblica, mas também essa verdade bíblica é apresentada como um contributo para o discípulo que está envolvido na causa de Jesus e, portanto, é um contributo que o ajuda a fazer as suas orações ao Senhor. Ao fazer as suas súplicas, o soldado está a expor diante de Deus Pai e em nome de Jesus o que ele ou ela estejam a atravessar. E então expressam tanto aquilo que sentem como aquilo que necessitam. O facto de nos ser dado este ensino de apresentar as nossas súplicas diz-nos que devemos manter um sentido de ousadia nesta forma de oração. Esta ousadia não pode de forma alguma ser arrogância, mas é um sentido de que o soldado tem recebido a liberdade de, em oração, vir a Deus. Este aspecto é importante. Como lemos nesta mesma epístola de Paulo aos Efésios, o discípulo é a pessoa que conhece ao Senhor Jesus e com ousadia segue o caminho que lhe é traçado. Passo a ler estes versículos de Efésios capítulo 3, versículos 11 e 12. Efésios 3, versículos 11 e 12, que nos dizem o seguinte: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nestes versículos, Paulo está a referir-se ao propósito que Deus cumpriu em Jesus. Mediante esta obra tão eficaz em Jesus, nós temos ousadia e acesso com confiança em Deus. Não é uma ousadia lavrada pela presunção humana. Portanto, a prática de apresentar as nossas súplicas ao Senhor é realizada com um sentido de ousadia e confiança no que Deus já completou a nosso favor, mediante o seu propósito cumprido em Jesus. O texto bíblico diz-nos que temos acesso. Significa que o soldado de Jesus tem acesso mediante o propósito de Deus já cumprido em Jesus. O soldado tem acesso a Deus pelo facto de haver um caminho aberto para si, mediante o que Jesus já fez pelo ser humano. Esta compreensão sobre o que já está completado a nosso favor através de Jesus e de que por Jesus temos acesso ao Pai é muito importante. Alguém poderá pensar que tem direito para vir a Deus em oração, porque Deus é o Criador, a quem já tem feito as suas orações no passado, por exemplo. Tal sentimento de ter direito, embora tendo algum cabimento, poderá estar mal alicerçado. Qualquer direito baseado em predicados humanos é extremamente fraco. O direito de vir a Deus com as nossas súplicas não é sustentado por qualquer mérito humano, mas é dado a todas as pessoas que expressam a sua fé em Jesus e no propósito que Deus cumpriu em Jesus. O que é que Deus cumpriu em Jesus? Foi aquela morte redentora, quando Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, quando Ele tomou o nosso lugar, porque isso foi feito por nós. Há um propósito de Deus que foi então cumprido em Jesus. É por Jesus que apresentamos as nossas súplicas a Deus Pai. É importante fazer estas súplicas. Porquê? Porque como o soldado que está na frente da batalha vai conhecendo certas necessidades para as quais espera o apoio do seu comando, assim também todo o discípulo de Jesus enfrenta circunstâncias
para as quais necessita da provisão de Deus. Notemos que estes ensinos do apóstolo Paulo são dados a pessoas que estão em Cristo, como está escrito em Efésios 1:12. Será bom aqui ler Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14. Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14, e que nos diz o seguinte: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Por estar em Cristo, como nos diz o texto bíblico, o discípulo militante na causa do reino de Deus tem a liberdade de fazer as suas súplicas. Repare, é porque está em Cristo. E como diz o texto, também foi selado com o Espírito Santo da promessa. O discípulo, que é a pessoa que já ouviu o evangelho da sua salvação, a palavra do evangelho passa a ser a sua iluminação. Isto é o que nos mostra como chegar junto de Deus Pai em oração. O evangelho ensina-nos sobre isso. Então vimos com esta liberdade que nos é dada por Deus porque acreditamos em Jesus, o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós. Dentro deste direito, dentro desta liberdade que nos é dada através de Jesus, nós vimos diante do Pai e apresentamos as nossas súplicas. Não é por mérito nosso, mas é o mérito de Jesus. E o que a Bíblia nos ensina é a descansar naquilo que Jesus já fez por nós. Consideremos de seguida o que significa orar no Espírito. Eu faço aqui novamente a leitura de Efésios 6:18. E como já disse, é uma tradução literal do grego sobre estas palavras que Paulo disse em Efésios 6:18. Mediante toda a oração e súplica, orando em toda a ocasião no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como vimos, este texto diz-nos para orarmos no Espírito. No segmento anterior a este estudo e com base em Efésios 6:17, foi comentado sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Neste versículo 18 de Efésios 6, lemos que devemos orar no Espírito. Isto diz-nos que há uma ligação fundamental entre a palavra de Deus e o Espírito. Por isso, será bom compreender que um dos princípios sobre orar no Espírito é tomar em conta o que a palavra de Deus diz sobre o discípulo que milita em oração. Tomar em conta aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a batalha espiritual, sobre como enfrentar circunstâncias, sendo nós discípulos de Jesus. A expressão toda a oração, que ocorre em Efésios 6:18, dá atenção a diversos tipos de oração. Esta é a oração consoante o desafio que o soldado enfrenta. Enquanto orando no Espírito, dá atenção ao discípulo e à qualidade do seu ato de adorar. Portanto, toda a oração é os vários tipos de oração. E orar no Espírito é uma atenção que é dada à pessoa que faz a sua oração. Um ponto interessante acerca deste verbo orar, na expressão orando no Espírito, é que a sua raiz implica trocar os nossos desejos ou ideias pelas que o Senhor tem para nos dar. Portanto, esta palavra orando no grego, a língua que originalmente foi escrita no Novo Testamento, esta palavra orando significa trocar os nossos desejos ou ideias, neste contexto do versículo, portanto, trocar desejos ou ideias pelas que o Senhor tem para nos dar. É muito importante ouvirmos o que o Senhor tem para nós. E as melhores formas de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer é pela sua palavra, que é a espada do Espírito, e pelo ouvir o Espírito Santo. Por isso é que é necessário estar no Espírito enquanto fazemos as nossas orações. Voltando à questão de trocar os nossos desejos e ideias pelos do Senhor, entendemos que, para apresentar as nossas ideias e desejos ao Senhor,
implica que já antes estivemos a meditar nestas mesmas ideias e ou desejos. Implica que, no curso da nossa milícia, surgiram situações sobre as quais estivemos a pensar bastante. Isto é, tivemos que pensar como soldados que enfrentam desafios específicos. Por isso, estes desejos e ideias nasceram da necessidade que enfrentamos. E com estes desejos e ideias, vimos, no nome de Jesus, perante Deus Pai. O que eu vejo aqui é que este tipo de exposição em oração requer a nossa prévia reflexão sobre o que estamos a fazer e sobre aquilo que é necessário para o cumprimento da nossa missão. Em outras palavras, temos planos e desejos para apresentar ao Senhor, mas vimos dispostos a entregar o que temos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, o que o apóstolo Paulo nos ensina neste texto é que, como discípulos militantes na causa do reino de Deus, refletimos sobre o que estamos a fazer. Este ensino também nos diz que examinamos as barreiras que enfrentamos. Tomamos então estes assuntos e os elevamos diante de Deus, estando nós já no Espírito, o Espírito de Deus. Tendo feito isso, ficamos então atentos à revelação que Deus nos dará. E para este mesmo fim, o Espírito Santo, em quem nós já estamos, o Espírito Santo então ajuda-nos a fazer a nossa oração. Como está escrito em Romanos 8:26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta é a passagem, portanto, de Romanos 8:26. Faço aqui referência ainda a outro versículo. Em 1 Coríntios 2:12, lemos acerca de uma outra atividade do Espírito Santo a nosso favor. Passa a ler o texto. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Estando no Espírito, beneficiamos da comunhão que temos com Ele e por Ele vamos conhecendo o que Deus gratuitamente nos dá. Estando no Espírito, o facto de não saber como orar como convém não é necessariamente um impedimento. Porque, como já lemos em Romanos 8:26, o Espírito ajuda às nossas fraquezas e também o mesmo Espírito intercede por nós. Tendo o conhecimento que vem a nós pelo Espírito Santo, sobre o que nos é dado gratuitamente, nós agimos melhor equipados na oração. Para entender melhor a dinâmica do relacionamento que o discípulo tem com o Espírito Santo, vejamos o que está escrito nos seguintes versículos. Judas capítulo 1, versículo 20, explica que somos edificados na nossa fé ao orarmos no Espírito Santo. Passa a ler o texto de Judas 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A expressão edificando-vos está na forma de particípio no texto grego. Portanto, esta palavra edificando-vos descreve-nos como pessoas que damos atenção à nossa edificação. Esta edificação não é arbitrária, mas segue o plano pré-definido, dando assim ênfase ao tipo de edificação que segue o padrão bíblico. Judas escreve que devemos nos edificar sobre a nossa santíssima fé. Este ensino implica dar aumento constante ao conhecimento, que neste caso está relacionado com a fé. A palavra fé neste texto está na forma de substantivo, significando assim que Judas está a referir-se à doutrina. Ele está a referir-se ao fundamento da nossa fé. Ele está a referir-se ao ensino recebido e que dá formação à nossa fé. Alguém poderá dizer que tem fé ou que tem muita fé. O que Judas está a dizer é que a pessoa edifica-se sobre aquilo que tem. Por isso, neste caso, a fé é algo em termos de crença.
É a fé baseada no Evangelho e nunca numa pressuposição pessoal. Esta não é uma fé baseada numa tradição religiosa. Antes é a fé que nasce dos ensinos de Jesus. Neste caso específico, a fé refere-se à doutrina ou ao ensino que dá razão aos atos da fé. Tendo esta formação, o discípulo vai orando no Espírito. Podemos também ler Efésios 3,16. Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Em Efésios 3,14, Paulo tinha escrito que se punha de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que compreendemos por este texto é que Paulo intercedia pelos discípulos. O seu alvo era para que os discípulos, segundo as riquezas da glória de Deus, fossem corroborados no seu interior com poder pelo Espírito de Deus. O verbo corroborados, no texto grego, significa ser fortalecidos no sentido de se tornarem mais hábeis ou, por isso, terem vantagem. O sentido desta palavra é ter o poder pelo qual possam prevalecer sobre a oposição. Compreendemos então que Paulo desejava que os cristãos, segundo a riqueza da glória do Senhor Jesus, viessem a ter em si a operação do poder de Deus, mediante a presença do Espírito Santo no seu interior. Tendo esta ajuda do Espírito Santo em si, eles poderiam enfrentar o mal com mais ousadia, com mais vantagem, porque tinham o Espírito Santo a ajudá-los. Este é um princípio bíblico muito importante, por isso é que Paulo diz para nós orarmos no Espírito, é reconhecer que o Espírito de Deus tem sido enviado aos discípulos de Jesus para os ajudar em muita coisa e, em especial, em relação à sua oração, à sua vida de oração. Como soldados de Jesus, tendo a nossa firmeza no que Jesus já fez por nós, ao dar a sua vida em resgate pela nossa, nós oramos no Espírito. E estando nós no Espírito e pela sua inspiração e poder, colocamos diante de Deus a nossa oração. Como já comentei, o verbo orando implica abdicar dos nossos desejos e ideias e para o seu lugar recebemos o desejo de Jesus e a inspiração do Espírito Santo. É importante orar tendo o entendimento que o Espírito Santo nos dá. O espírito do erro que procura seduzir o soldado de Jesus não entende as coisas do Espírito de Deus. Por isso há grande vantagem para o soldado de Jesus orar no Espírito. Orar no Espírito é fazer aproveitamento da obra que o Espírito Santo vai fazendo em nossas vidas. Orando assim, dá-nos uma imensa vantagem. É uma vantagem que pertence ao crente que já está em Jesus. Todas as pessoas podem orar a Deus, isso é bom. Porém, como vimos nos ensinos bíblicos, o plano divino é que possamos orar fazendo uso daquilo que nos é dado em Jesus. O plano de Deus é que possamos fazer parte da obra do seu reino enquanto somos guiados pelo Espírito Santo. Na oração, é necessário nós irmos orando no Espírito de Deus. Portanto, o que temos estado a ver é que temos o auxílio de Deus para a nossa vida de oração. E nesta vida de oração apresentamos a Deus as nossas súplicas, ou seja, aquilo que nós sentimos, aquilo que pesa sobre nós. Poderá ser nosso ou poderá ser a favor de outras pessoas, como nós iremos ver depois mais adiante, num próximo segmento. Nós apresentamos a Deus, mas com um sentido de ousadia e um sentido de liberdade, sabendo que estamos a fazê-lo na autoridade que nos é dada em Jesus. Não é uma coisa que nós usurpamos, mas é uma coisa que recebemos pela fé em Jesus, porque nos é dada em Jesus, e então fazemos assim as nossas súplicas diante de Deus. E também oramos no Espírito. Isto é que tem mais a ver com o discípulo, a própria pessoa do discípulo que segue a Jesus. Ele ou ela ora no Espírito, ele está no Espírito Santo, esta comunhão com o Espírito Santo que o ajuda a fazer a sua oração a Deus. E o Espírito Santo que conhece muito melhor que nós a vontade de Deus,
Ele ajuda-nos na oração, Ele é a inspiração que nós necessitamos, Ele transmite a nós os pensamentos que nós necessitamos, a compreensão que nós necessitamos para fazer de uma forma eficaz a nossa oração. São pontos importantes. Talvez poderá querer ouvir esta meditação novamente para melhor aproveitamento deste ensino bíblico. É sempre bom poder ter acesso a estas meditações, refletir sobre elas para maior edificação espiritual. Como sempre, recomendo a cada pessoa a todos os dias a ler um pouco da Palavra de Deus, porque isto vai ajudar cada um a crescer no conhecimento das coisas de Deus. Também, todos os dias, tire um pouco de tempo para falar com Deus Pai, mas no nome de Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. A Bíblia diz: ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Na autoridade daquilo que Jesus já fez por nós, algo que Deus nos dá através de Jesus, nós oramos e podemos fazê-lo com ousadia, sabendo que Deus ouve e recebe-nos. Ousadia não tira o lugar à humildade. Antes, a humildade dá lugar à ousadia, porque a humildade reconhece que a ousadia e o poder vêm a nós da parte de Deus, termos esta comunhão com Deus e participarmos na obra do Reino de Deus. Também, logo que possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho, que ensina a palavra de Deus. E este é um aspecto fundamental para a formação do discípulo. O discípulo necessita de quem possa ajudar e guiar para que cresça nas coisas de Deus. Este é um princípio bíblico. Faça isso, mas orando primeiro ao Senhor, pedindo a sua orientação. Como sempre, nós oramos para que toda a bênção de Deus seja plenamente realizada na sua vida. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.